Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash começa com uma reflexão do advogado Leonardo Corrêa, um apoiador constante do Instituto Liberal há bastante tempo, no artigo "O Estado é solução para a pobreza?". Ele faz um desafio aos críticos do liberalismo para que demonstrem que o estatismo, o aumento das atribuições do Estado e não o liberalismo é a solução para a pobreza. Mesmo depois de todas as tentativas brasileiras de combater a pobreza, combater a miséria, seguindo um modelo estatizante, seguindo um modelo de forte presença do Estado na vida das pessoas. Ele levanta a reflexão que é típica do receituário liberal. Por que não tirarmos o Estado do cangote para que a riqueza seja melhor produzida, para que as pessoas tenham multiplicadas as oportunidades de se desenvolverem na vida? Por que seguir apostando na burocracia, na máquina assistencialista como solução efetiva para o problema da pobreza, se há muito tempo segue-se este receituário e nada é obtido, ou muito pouco é conseguido para efetivamente erradicar as más condições de vida com que a nossa população ainda se defronta. É essa a reflexão que faz o Leonardo no seu artigo. Depois de um problema tão abrangente quanto a pobreza, nós temos uma análise setorial na perspectiva do liberalismo, no artigo do João Pedro Dalla, do Instituto Líderes do Amanhã, "Por que os sistemas construtivos mais eficientes e baratos do mundo são mais caros no Brasil?". Ele trabalhou, o autor do artigo, na construção civil, trabalha na construção civil. Ele se pergunta, ao trabalhar nesse setor, uma questão que me fazem com frequência é: qual é o motivo de nós utilizarmos até hoje no Brasil predominantemente estruturas de concreto armado e alvenaria? E aí a resposta, na visão do João Pedro Dalla, é o nosso sistema tributário, que afeta de maneira específica e especificamente intrusiva, especificamente proibitiva esse setor da atividade econômica nacional. Então é por isso que se dá esse problema, é esse o ponto que aponta o João Pedro Dalla. Liberalismo, que é o que defende o primeiro autor, o Leonardo, é o que defende o João Pedro Dalla ao dizer que é preciso nós fazermos uma reforma tributária razoável, respeitável, que consiga desasfixiar esse setor, parar de pressioná-lo. Liberalismo rima com segurança jurídica. E sobre segurança jurídica temos mais um artigo na coluna Judiciário em Foco, mantida pela advogada Kátia Magalhães. "Linguagem neutra, a bandeira que seduziu um juiz da Suprema Corte". Ela diz que na mesma semana em que o ministro do STF, Dias Toffoli, declarou que o Brasil vive uma situação política de semipresidencialismo, com o STF atuando como poder moderador da República, o que é uma figura inexistente na Constituição de 1988, o colega dele na corte, o ministro Fachin, atuou como verdadeiro interventor em um Estado da Federação. E mais uma decisão monocrática, e essa coluna da Kátia, ela tem por objetivo analisar criticamente a dinâmica do Poder Judiciário. E ela aponta nos seus textos não somente críticas ao mérito das decisões tomadas pelos integrantes do Judiciário, mas também, sobretudo, os problemas da sua própria dinâmica de trabalho, do seu próprio ritmo de trabalho. E uma das coisas que ela critica é a superabundância de decisões isoladas, decisões monocráticas que não consultam o plenário do órgão, quer dizer, não consultam a turma do STF. Apenas um ministro toma uma decisão. O Fachin, dessa maneira, suspendeu a vigência da Lei do Estado de Rondônia, número 5.123 de 2021, aprovada pela Assembleia Legislativa Local, sancionada pelo governador do Estado, conforme reza a lei brasileira, que vedava o uso da chamada linguagem neutra tanto em instituições de ensino quanto em editais de concursos públicos. É uma legislação aprovada dentro de todas as exigências cabíveis à luz da Carta Magna Brasileira, da legislação brasileira. Nenhuma impropriedade foi cometida, no entanto,
o senhor Edson Fachin interferiu e resolveu simplesmente vetar essa lei monocraticamente até novo juízo. Ele está fazendo com isso, claramente, uma militância pró-linguagem neutra, aquela palhaçada de você ficar mexendo nas palavras para neutralizar o seu gênero, para você não falar em todas ou todos, falar em todes, por exemplo. Né? Essa coisa ridícula, essa vergonha que geralmente as esquerdas apoiam, as esquerdas difundem e defendem ardorosamente no ambiente universitário. Aí, ainda falando sobre liberdade que se perde, agora a liberdade que se perde aos poucos, nós temos um artigo do Luan Esperandio. A liberdade é cancelada quando o sapo se acostuma com a água quente. É uma analogia até relativamente conhecida com a imagem do sapo que se coloca numa panela fervendo. Se você aquece a panela de imediato, bruscamente, o sapo salta para fora. Agora, se você vai aquecendo gradualmente, sem que o sapo perceba, ele vai ficando, até que ele morre queimado, morre frito ali, né? Quando chega-se a um determinado nível de temperatura. A mesma coisa acontece com a liberdade no processo de construção de regimes autoritários na atualidade. No passado, você conseguia instalar uma ditadura através de um golpe de Estado. Hoje, em muitos casos, as características da sociedade contemporânea demandam expedientes mais engenhosos. E com isso, as subtrações da liberdade vão sendo feitas gradativamente até que, quando é tarde demais, a população percebe que a sua liberdade foi subtraída. Essa reflexão é feita com exemplos de governos em que assim se deu. E o Luan Esperandio traz, por exemplo, o caso da Venezuela. As tiranias socialistas criam castas superiores, os seus líderes. E no mesmo espírito, portanto, Luan Esperandio desenvolve em outro artigo essa questão. Não há nada mais desigual que países socialistas. Ele cita casos, além do próprio fato óbvio de que a elite política de um regime socialista, de um regime comunista, é muito mais aventurada, bem-aventurada, é muito mais afortunada do que o seu povo, que é oprimido. Basta ver os exemplos das regalias com que vivem os ditadores cubanos e também o Nicolás Maduro na Venezuela. Mas ele também cita o exemplo de perseguições a minorias em regimes socialistas. Homossexuais mortos em Cuba e na União Soviética, mais de 50 mil na União Soviética, e negros que praticamente não têm cargos de prestígio na ditadura cubana, quase toda por caucasianos. E as esquerdas que, ao mesmo tempo, nos países democráticos, como o Brasil, ao mesmo tempo paparicam os regimes comunistas como o cubano, ao mesmo tempo falam em defesa da presença das minorias, impostos-chave, etc, etc, etc. Está aí um paradoxo sendo apontado. Os dois primeiros lugares do IL Flash de hoje tratam do mesmo assunto, que era uma lembrança histórica da semana do dia 15 de novembro, que é o golpe militar de 15 de novembro de 1889, que derrubou a monarquia brasileira e implantou a República. E com isso, a Primeira República. Com isso, os artigos fazem reflexões sobre aquele acontecimento e o seu significado para a história brasileira, principalmente do ponto de vista das liberdades no Brasil. Os bastidores do golpe de 15 de novembro de 1889, da página Liberalismo Brazuca, e 3 motivos para não comemorar o 15 de novembro do Douglas Sandri, lá do Instituto de Formação de Líderes. E eles basicamente analisam o fato de que houve ali uma quebra da ordem constitucional, houve um golpe de Estado, e a filosofia que estava permeando o advento da República era a filosofia positivista. Não era o positivismo isolado, mas ele era um ingrediente importante que se fez influente na República Velha e depois se faria influente também na República implantada em 1930, com a Revolução Varguista, que colocou o poder do castilismo, que era uma doutrina autoritária política do Rio Grande do Sul, influenciada pelo positivismo, que vai ser uma das influências mais marcantes no pensamento e na postura política de Getúlio Vargas. Isso também vai ser, portanto, mantido como uma presença marcante nos períodos subsequentes do ciclo republicano. Essa crítica a esses prejuízos ao liberalismo e ao sistema representativo que se dedicam esses dois artigos.
Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.